Olá a todos, vamos então dar prosseguimento aqui aos nossos estudos da fisiologia humana. Espero que esteja contribuindo aí aos anseios de todos. Então, a gente tinha parado aqui no sistema nervoso, vou falar um pouquinho, né, sobre o que vem a ser o sistema nervoso. A gente já disse que o nosso corpo ele é formado por trilhões de neurônios, né? Esses neurônios eles estão localizados em toda parte do nosso corpo, né? E às vezes esses neurônios eles formam um intrincado. E a gente chama de redes de neurônios, esse intrincado. E às vezes a gente também chama de plexos. Então, esses plexos, centros de força, ou mesmo se a gente puxar aí por uma parte mais energética, né, é aquilo que a gente poderia chamar lá como os chakras, né? Assunto esse que a gente abordou um pouco quando a gente fez aquele overview, né, dos assuntos teosóficos. A gente vai esmiuçar um pouco melhor todos os corpos e poder entender um pouco melhor. Mas aqui, como é um assunto de fisiologia humana, né, então seriam assim esse conjunto de neurônios, né, esses plexos formados que aí no caso estão no corpo físico, né? Aqui no caso nossa abordagem é corpo físico. Então a gente tem os plexos no estômago, plexos no intestino e por aí afora, né? Então o que seria um plexo? Plexo é um conjunto de neurônios, né? Às vezes a gente fala que o intestino ele funciona como um cérebro, né? É justamente por causa desse intrincado, desse plexo de neurônios que existe e que são sensíveis a muita coisa. Dentro das substâncias químicas, por exemplo, eles são sensíveis aos estímulos físicos, químicos, elétricos e por aí vai. Então, para a gente começar a estudar o sistema nervoso, vamos começar a ver alguns critérios aqui de classificação, né? Classificar para poder falar das partes do sistema nervoso, como se o sistema nervoso ele não fosse um todo, apesar dele ser, né? Como se ele fosse composto por partes. Então a gente faz essa divisão de uma forma meramente didática para a gente poder entender melhor, tá? Então, sob a visão dos anatomistas, de uma maneira geral, eles dividem o sistema nervoso em duas partes. Então, a gente tem aí o sistema nervoso central, que são todas as estruturas que, no caso, estão dentro do crânio e dentro da coluna vertebral. As partes, elas são o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo, eu vou chamar tudo aquilo que está dentro da caixa craniana, e medula espinhal, tudo aquilo que está dentro da coluna vertebral. O encéfalo, ele tem o cérebro, tem o cerebelo, tronco encefálico. Esse tronco encefálico ele pode ser dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Quando a gente fala bulbo, né, quis trazer aqui porque ele é muito importante no caso dos passes energéticos. A gente faz a projeção luminosa exatamente nesse bulbo. Então, o bulbo, no passe, ele é muito importante. É ele que faz a ligação do encéfalo com a medula. Fisiologicamente, ele contém o centro respiratório. Então, quando o bulbo é lesado, a pessoa ela morre por parada respiratória, porque ele coordena os movimentos respiratórios. Ao passo que a medula espinhal também é dividida em segmentos, né? A parte mais próxima da cabeça cervical, depois torácica, na altura dos braços, lombar, essa parte de baixo, né? E sacral, essa ponta antes do cóccix. E a outra parte seria o sistema nervoso periférico, né? Que é tudo aquilo que, no caso, está fora do eixo axial, fora do eixo crânio-axial. Então, ele é formado por nervos, gânglios e terminações nervosas. Gânglios nada mais são do que conjuntos de corpos celulares de neurônios. Então, quando você tem muito corpo celular junto, ele forma como se fosse uma bola, um gânglio. E muitos chamam de núcleo também, né? E no caso aí dos fisiologistas, eles preferem adotar uma outra divisão. Eles vão falar aí, no caso, em sistema nervoso somático, né? Somático do soma, né? Que é do próprio organismo, corpo, no caso, exceto vísceras, né? Músculo, pele, né? Aquilo que não é víscera. E sistema nervoso visceral. Se bem que dentro desse visceral também tem alguma coisa que não é víscera. Por exemplo, secreção salivar, controle de pupila, né? Olho e boca não são vísceras, mas eles estão dentro dessa
dentro do visceral aqui, o estudo está dentro do visceral. Então, o que é víscera? Né? As vísceras, elas são todos os órgãos internos do corpo que têm aqueles órgãos ocos, né? aqueles órgãos que contêm espaço, né? Estômago, os intestinos, bexiga e por aí vai. Inclusive, até criar um paralelo aqui, a gente vai lançar também um outro videozinho, uma outra série de vídeos depois, sobre a medicina tradicional chinesa e falar do Zhang Fu. O Zhang Fu ele vai tratar de uns aspectos muito interessantes, né, psicossomáticos, que eu acredito que sejam de grande contribuição. E essa questão do Zhang Fu, né, ele justamente cria um paralelo desses órgãos ocos e não ocos. Né? Então, oportunamente, vamos ver esse assunto. Então, nessa visão aqui, no caso dos fisiologistas, isso aqui é muito importante a gente guardar esse conceito, que a gente vai ter que levar ele para frente aqui para conseguir entender esse nosso assunto. Então, a gente vai ver que esses dois sistemas criados pelos fisiologistas, eles possuem uma parte aferente e uma parte eferente. A parte aferente, aquela parte, aqueles nervos que levam as sensações que a gente recebe do meio para o sistema nervoso central. Então, a gente leva todas as percepções, estímulos, que são gerados na parte do soma, né? Soma, quando a gente fala soma, músculo, pele, etc., né? Para o sistema nervoso central. Ao passo que o eferente é aquele que leva respostas. Então, são as respostas dos centros nervosos para a periferia, ou seja, para o soma. Então, falou em aferente, os nervos eles levam as sensações, e eferente são as respostas. Então, vamos procurar guardar isso daqui, que vai ser bem importante. Então, acredito que por meio desse desenho, a gente sempre vai lembrar aqui, tá? Então, por exemplo, eu ponho a mão em um objeto quente, aí eu retiro a mão. Então, a parte aferente, né, foi aquela que sentiu, que percebeu a modificação. Opa, tem alguma coisa aqui. No caso, o calor. As minhas células nervosas, elas perceberam esse calor. Aí o que acontece? Estímulo, justamente aquele que a gente viu, os potenciais de ação. Vai passando e chega nos meus centros nervosos. No caso, vai chegar no meu córtex cerebral, que a gente já vai ver o que é direitinho, né? E no caso, tem uma parte eferente, que é aquela que leva as respostas dos centros nervosos para a periferia, para o soma, né? Mas antes disso, vai chegar na medula, então, como é maravilhoso o organismo humano, né? Vai chegar na medula e eu vou tirar, às vezes, a mão, isso vai ser tão rápido, esse potencial de ação, né? Que como a gente viu, ele vai caminhando, e eu vou retirar a mão, e depois eu falo, nossa, era uma coisa quente. E por que isso? Porque eu tenho duas respostas. Eu tenho uma resposta curta e eu tenho uma resposta longa. Então, a curta, quando a gente fala em resposta curta, é aquele ato reflexo, aquilo que a gente chama como reflexo. O reflexo ele foi rápido porque ele passou na medula. E tem essa outra que a gente está vendo, que é aquela mais lenta, né? É aquela que vai ter esse potencial de ação até chegar no cérebro e o cérebro entender que o que está ali é uma coisa quente e por isso pode ser perigoso, eu tenho que tirar a mão, né? Então, o reflexo, a resposta rápida, e aí também que se faz por ter uma via aferente, e também, no caso dessa via eferente, como a gente já viu. Então, de qualquer maneira, sempre tem para os centros nervosos. Então, eu vou dizer exatamente para onde, né? Porque depende dos reflexos, depende dos estímulos, depende da região, tudo depende da região do corpo. Então, sobre o córtex cerebral, que é justamente aquela área mais nobre do cérebro, aquela cujas descobertas elas estão aí mais incipientes, né, que os estudos eles estão, enfim, que a gente está um pouco aí mais atrasado em relação a isso. O córtex cerebral ele corresponde à camada mais externa do cérebro dos vertebrados, sendo rico em neurônios e o local do processamento neuronal mais sofisticado e distinto. O córtex humano ele tem, então córtex, quando a gente fala em córtex é casca, né? O córtex humano ele tem de 2 a 4 milímetros de espessura e desempenha um papel central em funções complexas do cérebro, como memória, atenção, consciência, linguagem, percepção, etc. Então,
Falou em aferente, né? Leva estímulos, percepção, tudo elétrico, potencial de ação, como a gente viu no vídeo anterior. E a parte eferente leva respostas. Então, esse componente somático ele tem aferente, e o eferente e o visceral também tem. Então, por exemplo, você comeu uma coisa lá que não fez bem, caiu no estômago, as células do seu estômago perceberam que aquilo não estava legal, né? Isso é aferente. E o estímulo, no caso exatamente, foi esse alimento estragado. Até que as células elas percebam, né? Ela leva essa informação lá para os centros nervosos, e os centros nervosos eles vão dar uma resposta que é, por exemplo, a pessoa vomitar. Né? Então, aferente é o que leva a informação, a percepção, seja ela qual for. E eferente é o que traz as respostas. A gente está batendo bem nessa tecla porque é um conceito que a gente precisa levar para conseguir entender outras coisas mais à frente, tá? Então, no caso do sistema nervoso visceral, geralmente é uma víscera, mas tem outras estruturas que a gente vai ver daqui a pouco. Então, com isso, a gente finaliza nesse momento aqui o nosso estudo, tá? Eu agradeço muitíssimo aí a paciência de todos, espero que de alguma forma a gente venha contribuir ao anseio, né? E a gente prossegue num próximo encontro, ok? Muito obrigado a todos e até lá.